e a gente vai falar sobre a recriação do Conselho de Segurança Alimentar CONSEA, né, que foi extinto pelo governo Bolsonaro e agora o governo Lula volta a recriá-lo, né? Vamos conversar nesse momento com a Elisabetta Recine, ela que é nutricionista, professora da Universidade de Brasília, UNB, pesquisadora, integrante do painel de especialistas de alto nível do Comitê de Segurança Alimentar Mundial da ONU e presidenta do Conselho de Segurança Alimentar, CONSEA. Beta, seja muito bem-vinda, bom dia. Olá, bom dia a vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, Beta, o CONSEA volta a funcionar com os mesmos integrantes, né, que o compunham quando o ex-presidente extinguiu lá em 2019. E esse é um órgão, né, Beta, essencial, foi essencial e será essencial novamente, né, justamente quando o Brasil saiu do mapa da fome, né? E com o governo Bolsonaro, a gente lembra que o Brasil voltou para o mapa da fome. Hoje temos aí 33 milhões de pessoas que passam fome e mais da metade da população em insegurança alimentar. Queria que você falasse sobre, enfim, novamente o CONSEA ativo, a importância dele justamente no combate à fome hoje. Bom dia novamente. Como você falou, Marilu, o CONSEA é um espaço institucional, formal, dentro do Estado brasileiro, que proporciona que os diferentes setores da sociedade civil dialoguem com diferentes setores de governo, com o objetivo de articular o combate à fome com a ampliação tanto da produção quanto do acesso a alimentos adequados e saudáveis, e que esses alimentos sejam produzidos de uma maneira sustentável. A gente sabe, a ciência mostra e a realidade o tempo todo coloca para nós de que a maneira como hoje nós produzimos alimentos, não só no Brasil, mas no mundo, é responsável, por exemplo, por grande parte da emissão dos gases de efeito estufa. Isso gera consequências terríveis, a gente está lidando com isso cotidianamente no Brasil e em vários países do mundo. Então, é preciso que exista um espaço de interlocução entre governo e sociedade civil para que as políticas públicas se articulem, conversem entre si e tenham um objetivo articulado tanto de combater a fome, como também ampliar o acesso a alimentos saudáveis e que isso seja feito de uma maneira sustentável. O CONSEA, ao longo da sua história, sempre atuou nessa direção e nós conseguimos resultados muito importantes. A saída do Brasil do mapa da fome, ela é resultado de uma articulação de políticas públicas, tanto específicas, né, ampliação da produção da agricultura familiar, o programa de aquisição de alimentos, como a reportagem anterior estava indicando, o programa 1 milhão de cisternas, mas também medidas que geraram um desenvolvimento mais amplo, como, por exemplo, a valorização do salário mínimo, o aumento do emprego, o aumento do acesso à educação. Enfim, combater a fome é emergência, mas também são mudanças estruturais. Exato. E o interessante, né, falando de representatividade da sociedade brasileira, né, Beta, o CONSEA é formado, né, por 20 integrantes do governo e 40 pessoas, né, da sociedade civil, incluindo aí representantes de povos indígenas, população negra, pessoas em situação de rua, catadores de materiais recicláveis, trabalhadores do campo, da cidade, enfim, é uma diversidade, é muito importante que todos tenham assento nesse órgão, né? Sim, e é incrível que por mais que o CONSEA tenha essa diversidade, e já havia um estudo em anos passados do IPEA, que identificou que o CONSEA era o conselho que tinha maior diversidade de representação da sociedade civil. Por mais que ele seja diverso, ainda há muita diversidade que, logicamente, não pode, por conta que o CONSEA tem um espaço limitado, todo o conselho tem, né? Ainda há muito mais diversidade na sociedade brasileira, criando experiências, desenvolvendo análises, criando sabedoria. Então, é muito importante também que o CONSEA esteja aberto a dialogar, não só entre quem está dentro, mas também com toda essa vida e essa sabedoria e essa proposição de mudanças que existe no interior da sociedade brasileira.
Eu estava olhando agora, me preparando para a cerimônia de posse, e fui olhar novamente o decreto, né, onde estão todas as representações. E é impressionante, nós estamos representados de norte a sul, de leste a oeste, campo, cidade, florestas, águas, diferentes pessoas que atuam nas diferentes realidades. Isso que faz o Conselho ser forte, faz ele ser legítimo, porque ele traz para dentro essas diferentes verdades, essas diferentes análises de realidade e principalmente as diferentes possibilidades de transformação. E bom, e é motivo de comemoração em todo o Brasil, né? A gente teve aí banquetaços, né, em mais de 40 cidades brasileiras, todos comemorando o retorno, né, do Conselho e a importância, né, de envolver também várias camadas em relação à alimentação. Então a gente vê aí chefes de cozinha, né, completamente envolvidos, né, com a alimentação saudável, com uma política positiva, né, sem agrotóxicos, sem veneno. Então é bonito ver também essa mobilização. Eu queria, a partir desse banquetaço, Beta, eu queria que você falasse desses 4 anos, né, que ficamos aqui na luta, e é significativo, né, as pessoas que integravam conseguem agora integrar de novo, é muito simbólico, porque resistimos, não é isso, Beta? Sobrevivemos, muitos não sobreviveram, infelizmente, né? Temos aí praticamente quase 700 mil mortos pela Covid, mas eu queria que você relembrasse dessa luta, desses anos, como é que foram, né, para você, Beta? Eu acho que logo que a medida provisória que extinguiu o Conselho foi publicada, foi muito forte a reação da sociedade civil, e não só nacional. Nós tivemos, por exemplo, um abaixo-assinado internacional que teve milhares de assinaturas praticamente do mundo todo, desde pessoas, organizações, movimentos. Aqui no Brasil, nós tivemos uma incidência muito importante dentro do Congresso, para tentar reverter. Nós tivemos uma primeira vitória nessa reversão, mas aí ocorreu o veto presidencial e no retorno do Congresso a gente não conseguiu derrubar esse veto. Mas, independente disso, o banquetaço que você citou, ele é um dos exemplos das inúmeras formas que a sociedade civil encontrou para se organizar. E essa diversidade de organização dá oportunidade também para que pessoas que tenham diferentes experiências e disponibilidades para atuar na mudança da realidade tenham oportunidade de fazer isso. O banquetaço é um exemplo muito importante em relação a isso. Ele é um exemplo de gente que decidiu que vai estar do lado bom da história. E são pessoas, tanto que são militantes, mas são pessoas que simplesmente enxergam que aquilo precisa acontecer, que essa realidade precisa ser transformada. Além disso, nós também, logo em 2019, nós convocamos uma conferência popular por soberania e segurança alimentar e nutricional. E nessa conferência estão reunidos inúmeras organizações, movimentos e coletivos que já haviam passado pelo Conselho ou não, mas que atuavam na agenda. E durante todos esses anos nós mantivemos um processo de mobilização muito importante dentro do Congresso, durante a pandemia, realizamos um Tribunal Popular contra a Fome para subsidiar duas ações que estavam e estão no Supremo Tribunal Federal, para que o governo federal de então se mobilizasse para combater a fome. Nós incidimos nas eleições municipais, nas eleições presidenciais, nas eleições para os estados. A sociedade civil de maneira nenhuma ficou parada. Pelo contrário, a pandemia mostrou isso, né? As inúmeras formas que a sociedade civil se organizou diante da ineficiência e da lerdeza de ações do governo, né? Foi a sociedade civil que fez com que a tragédia que nós vivemos não tivesse sido ainda pior, né? Comunidades, movimentos se organizaram para doações, estabelecer conexão do campo com a cidade, ajuda, né, em relação às questões sanitárias. A sociedade civil brasileira, ela mostrou que ela é muito resistente, resiliente e forte. Não que as consequências não tenham sido terríveis, elas foram, e nós vamos ter que lidar com elas ainda por um bom tempo. Mas a sociedade civil está forte, a sociedade civil tem experiência e tem propostas de mudança. E um Conselho de Políticas Públicas como o Conselho e todos os demais conselhos que estão sendo revigorados e fortalecidos,
eles têm esse papel. E Beta, falando das ações, né, do Conselho ao longo dos anos, a gente tem um exemplo tão importante, né? São vários. A gente já falou aqui da Fome Zero, política, Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, você falou. Agora, tem um Guia Alimentar da População Brasileira, né? Comida de verdade, não é isso, Beta? É importante essa implementação, né? Que esse guia seja realmente difundido para a população brasileira. E eu dou, às vezes, um exemplo aqui. Às vezes eu estou no supermercado e vejo lá uma senhora já com uma criança bem gordinha e levando a bolacha recheada, a bala, um monte de coisa, né? Todos os pacotes industrializados. Eu falo, você já viu aquele filme, aquele documentário Muito Além do Peso, da Stella Renner? E eu falo assim, não vejo, é importante, eu tenho que ter a delicadeza, né, para não ofender, obviamente, mas a gente precisaria ter, assim, eu queria que todos vissem aquele filme, certamente você já viu, é muito importante que as crianças, e os brasileiros de uma forma geral, mas há uma preocupação muito grande com as crianças, né, Beta? Como as crianças não estão se alimentando bem, como elas não têm a informação, os pais não têm, e seria importante uma ação, inclusive envolvendo o Ministério da Saúde. Aliás, o próprio ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, falou com o Juca Kfouri sobre essa questão também, né? Uma possibilidade, não é isso? Sim, quer dizer, bom, a questão de você proteger e promover a alimentação saudável, a comida de verdade, ela é um tema que ela tem muitas faces e muitos canais de entrada. Por isso que o Conselho e a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional têm a representação de tantos setores de governo, né? Uma pessoa pode olhar e falar, bom, mas por que vocês precisam de 20? Na verdade, vão ser 24 setores de governo que vão compor a Kaizen e o Conselho. Bom, nós precisamos deles todos, por quê? Porque a alimentação ela tem diferentes dimensões, né? A saúde tem um papel. Ela tem o papel de fazer todas as ações de promoção da saúde, fazer com que o guia alimentar seja um instrumento e seu conteúdo seja conhecido por todos os profissionais de saúde e seja incorporado nas ações cotidianas, né, de cuidado à saúde. Mas não é só, né? O guia alimentar, e o Conselho sempre defendeu isso, ele precisa ser um instrumento que direcione não a ação do setor saúde exclusivamente, mas, na verdade, a ação do conjunto de setores. Então, quando a agricultura for pensar o que ela vai financiar, que tipo de produção ela vai apoiar, como que ela vai organizar o sistema de abastecimento, ela precisa ter o guia como referência. A educação, quando for pensar nos currículos escolares, ela precisa ter o guia como referência. O programa de alimentação escolar, ele já tem o guia como referência. Todo o processo de qualificação do que é servido para as crianças dentro das escolas está baseado nas diretrizes do guia. A mesma coisa todas as demais políticas públicas. Uma área, por exemplo, que muitas vezes as pessoas acham que não tem muita relação. Pensa no Ministério das Cidades, quando ele faz todo um processo de articulação para os planos diretores das cidades. As cidades precisam pensar como que a alimentação se organiza no espaço urbano, a questão dos mercados públicos, das feiras, toda a franja de produção de alimentos ao redor, né, das cidades, a agricultura urbana, enfim, promover, proteger e realizar a alimentação adequada e saudável é uma responsabilidade coletiva. E a questão que você levantou sobre crianças com excesso de peso, as crianças hoje, elas são, de alguma maneira, os faróis, né, da onde nós estamos falhando. Porque você está comprometendo a saúde dessas crianças no presente, mas também no futuro. E elas são alvo, né, da publicidade abusiva, elas são alvo dessa oferta excessiva e desregulada de alimentos não saudáveis. Enfim, é importante a gente cuidar da população e ter políticas públicas para a população como um todo e para as crianças em particular, né, porque elas são... De alguma maneira, elas são muito mais sensíveis e muito mais desprotegidas às ações mercadológicas, por exemplo. Agora, Beta, uma pergunta, eu não sei se é possível responder, né, já nesse momento, né? Qual que seria o prazo, né, para o Brasil sair do mapa da fome novamente?
Bom, essa é uma pergunta difícil, com resposta difícil, e eu ouso dizer, e aí colocando isso tudo entre aspas, né? Porque todos os resultados vão depender do quanto a gente vai conseguir gerar um compromisso, não só dentro do governo, mas na sociedade como um todo. A sair do mapa da fome, garantindo alimentação saudável, não é uma responsabilidade exclusiva do governo. Lógico que é uma responsabilidade importante do governo, porque ele define orçamento, ele implementa políticas públicas, mas ele precisa ter um apoio e um compromisso da sociedade como um todo. Olhando o que está sendo, o que começa a ser movimentado, com o anúncio de uma nova geração, né, da operacionalização do programa Bolsa Família, o aumento do per capita da alimentação escolar, tudo que o Ministério do Desenvolvimento Agrário está se organizando para relançar o programa de aquisição de alimentos, o financiamento da agricultura familiar, o apoio técnico. Eu imagino que a gente comece a sentir os resultados disso a partir de um ano, mais ou menos, e talvez com a reorganização do orçamento público e também o controle da inflação de alimentos e a valorização do salário mínimo, talvez em 2 anos a gente consiga perceber que realmente nós começamos a mudar, que realmente a transformação está se processando. É lógico que isso tem uma série de fatores, não só nacionais quanto internacionais, mas um compromisso declarado de colocar em movimento políticas públicas articuladas vai fazer a gente sentir que a transformação está começando. Tá certo, Beta. Olha, foi um prazer enorme falar com você, viu? Muitíssimo obrigada. Que bom ter uma pessoa tão qualificada como presidenta do Conselho de Segurança Alimentar, CONSEA, como você. Foi um prazer e a gente espera conversar contigo mais vezes aqui no jornal, viu? Muito obrigada pelo convite e eu quero enfatizar, o CONSEA como um todo e todos os conselhos de política pública são altamente qualificados. A sociedade civil se dedica com o que ela tem de melhor em termos de experiência, sabedoria e propostas para fazer com que as políticas públicas do Brasil se aprimorem. Muitíssimo obrigada e eu espero realmente que a gente tenha anos de muito desenvolvimento, não só econômico, mas desenvolvimento social principalmente, porque ele é fundamental para que a gente seja o país que a gente merece ser. Muito obrigada. Obrigada, oxalá. Falamos aqui com a Elisabetta Recine, a Beta, ela que é nutricionista, professora da Universidade de Brasília, pesquisadora, integrante do painel de especialistas de alto nível do Comitê de Segurança Alimentar Mundial da ONU e presidenta do Conselho de Segurança Alimentar, o CONSEA. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.